Tá? Então, vou pedir mais uma vez a gentileza de manter o microfone desligado até a gente terminar a nossa fala. E em seguida vocês podem aí interagir conosco tranquilamente. Então, lá, pessoal, só um minutinho que a gente vai pedir para o Lucas, que é o nosso menino aqui da TI, que trabalha conosco, para desligar o microfone. Eu acredito que o Campus Lages, que não tem ninguém lá, por enquanto, na sala de videoconferência, eu acho que ele está automaticamente com o áudio aberto. Vamos ver se o Lucas desliga aqui para não atrapalhar o nosso andamento. Aí, agora sim. Agora sim. Era, né? Agora sim, tranquilo, podemos seguir sem problema. Então, conforme nós encaminhamos uma mensagem para vocês por meio do Moodle, hoje, inicialmente, a gente vai fazer um percurso no curso, né, durante o nosso curso, ressaltando principalmente as atividades, os conteúdos, até porque algumas pessoas não tiveram oportunidade de se fazerem presentes no encontro presencial. Então, para que a gente, possa fazer o reconhecimento dos conteúdos, das atividades de estudos, atividades avaliativas, e assim a gente possa transcorrer durante esse processo formativo de forma tranquila. Desde já, nós queremos agradecer a presença de vocês no encontro presencial. Para nós, enquanto docentes, foi muito bom, muito rico, e eu acredito para quem compareceu também, né? Nos faz repensar nossa prática pedagógica, a necessidade desse curso, e especialmente de conhecermos a importância de termos conhecimentos, experiências sobre a modalidade EAD. E dessa forma, alavancarmos essa modalidade na nossa instituição, seja aqui no Instituto Federal de Santa Catarina ou no Instituto Federal Catarinense. Então, também é um prazer ter o pessoal do Instituto Federal Catarinense aqui conosco. Nós também compartilhamos saberes, experiências, né, até porque fazemos parte da mesma rede. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para o professor Douglas. Eu falo demais, pedagoga fala muito, né, gente? Mas se ele quiser fazer alguma abordagem antes da gente entrar essencialmente no conteúdo, mas desde já é muito prazeroso compartilhar essa experiência deste curso com vocês. Sejam todos bem-vindos. No mais, também dar boas-vindas a todos. Agradecer mais uma vez a presença nos encontros presenciais e nesse aqui também, nessa videoconferência. E eu acho que vale, Gislene, a gente fazer só uma visão geral daqui de uma espécie de agenda do nosso cronograma de trabalho aqui para hoje, rapidinho, né? Nós elencamos alguns pontos aqui, né? Dentre eles, a gente vai fazer aí um comentário rápido sobre o encontro presencial, já estamos fazendo. Depois nós vamos também fazer mais uma explicação rápida, uma passagem rápida aqui no Moodle para aqueles que não tiveram no encontro presencial, para conhecer a nossa formação, né? Um pouco mais de clareza. Vamos trabalhar em cima, como previsto já no encontro presencial, daquela atividade, da atividade 1, que está no tópico 1. Então, vai ser um momento de troca de experiências, que inclusive é o foco aqui desse nosso encontro, dessa nossa videoconferência. Então, a ideia é que vocês compartilhem conosco, né? Cada NEAD possa compartilhar aí como é que foi essa adaptação do PPC na modalidade presencial ou da modalidade curricular para a modalidade EAD. E também a gente, se sobrar um pouquinho de tempo, nós iremos conversar, iremos passar também um pouco do feedback das atividades que já foram publicadas ali no Moodle. Né? Com relação à atividade 1 também, temos alguns alunos que publicaram, nós já demos uma olhada e aí, se sobrar um pouquinho de tempo, a gente aproveita e dá um feedback dessas atividades. Então, em geral, é isso que a gente tem programado para hoje. E vamos iniciar, então, com a passagem, dar uma navegada aqui no Moodle
e apresentar para vocês, de maneira geral, como é que está apresentado o curso, como é que está montado o curso. Deixa eu só colocar aqui na tela, você pode falar isso. Só um minutinho que nós vamos projetar para que vocês vejam também e possam acompanhar. Então, olha lá, logo no início ali, o que é importante vocês sempre estarem atentos, nós temos um mural de avisos. Todos os avisos que nós damos a vocês, ele vai ser feito ali. Então, é sempre importante, quando vocês entrarem, passarem no mural de avisos. Apesar que a gente, quando manda o aviso, sempre pede para que vocês recebam uma cópia por e-mail. Mas, às vezes, pode ocorrer algum problema técnico e vocês não receberem isso por e-mail. Então, passem ali, dê uma olhadinha nos avisos que os professores estão postando, tá? Nós temos também um fórum ali de dúvidas, caso vocês tenham dúvidas quanto a algum procedimento, algum horário, alguma atividade, também ali é o local para vocês se comunicarem conosco e a gente também recebe isso por e-mail, tá certo? E tem hora de intervalo ali, que é um bate-papo mais contraído, caso vocês queiram, né, conversar, entrar nessa sala, ela está à disposição, tá certo? Logo abaixo, ela está até com um sombreado em azul para deixar em destaque, são as orientações iniciais. Então, todas as vezes que vocês forem ofertar um curso pela educação à distância, é muito bom ter essa tela com todas as informações que os alunos precisam. Geralmente, a gente chama isso de ambientação pedagógica ou orientação pedagógica. Quando a gente abre um curso IAD, a gente também deixa essa primeira tela inicial com essas informações durante uma semana ou até 10 dias, dependendo da quantidade de número de alunos por turma ou por curso. Por quê? Porque nesse inteirinho vocês podem resolver problemas de acesso, tirar dúvidas dos alunos. O que é postado nesse tópico chamado de orientações iniciais, ambientação pedagógica ou orientação pedagógica, né? Cada instituição usa uma nomenclatura. A gente tem um fórum de apresentação, então quem participou do encontro presencial, o professor Douglas ensinou lá como a gente entrar lá, editar foto, colocar os nossos textos. Então é sempre importante, tanto para os professores quanto para os alunos, a gente também entrou lá no fórum, também fizemos a nossa apresentação, tá? Para que a gente tenha esse laço com a turma, sabermos de onde que vocês são, o que vocês estão fazendo, né? O que vocês esperam do curso. Então, por onde os seus sapatinhos andaram, conforme a história tão bem contada pela professora Eliane no encontro presencial, e que vocês também têm oportunidade de lê-la nesse fórum de apresentação. Em seguida, a gente tem um projeto pedagógico de curso. Toda vez que vocês forem organizar um curso IAD, aqui eu já estou tendo a oportunidade de apresentar o nosso curso e dizer o que vocês precisam fazer quando forem ofertar um curso, tá certo? É necessário o projeto pedagógico do curso, mesmo que seja um FIC, um curso de extensão, tá? No caso, se for uma disciplina que vocês tenham ela no presencial e vão trazê-la os 20% ou utilizá-la, né? Utilizar o Moodle para alavancar toda a aprendizagem do aluno, também é importante no caso do plano de ensino, o projeto pedagógico do curso e daí o plano de ensino da disciplina. Nós também temos em seguida o nosso plano de ensino. O cronograma e o roteiro, ele é importantíssimo, parece um documento banal, mas é ele que norteia toda a metacognição que o aluno terá que realizar para poder acompanhar a sua disciplina de estudos. É muito importante que tenha um cronograma, tá? O cronograma vai dizer para ele assim, quando que inicia um tópico, quando que ele fecha, quando que inicia uma atividade de estudos, quando acontece a atividade avaliativa. O roteiro de estudos dará a ele todos os conteúdos que estão contemplados nesse curso e quantas horas ele terá que se dedicar para que ele dê conta de todas aquelas atividades, tá certo? Então, esses são documentos norteadores que vai ajudar o aluno a se organizar.
E o aluno ele precisa dessa organização não só por esses documentos. Se vocês perceberam, agora durante o curso, se vocês entrarem lá no mural de avisos, há vários recados nossos dizendo assim, o tópico 1 iniciou, no tópico 1 você tem isso, leia isso, leia o livro didático, leia o texto, faça atividades de estudos, assista o vídeo, né? Agora, no início da semana, a professora Eliane passou um recado para vocês, dizendo que, olha, o tópico 2 já está aberto, apesar que, conforme a enquete que vocês fizeram, a opção foi deixar o curso todo inteiro, na íntegra, para visualização de vocês, mas não precisam ficar desesperados em querer fazer tudo de uma vez. Vão olhando no cronograma e no roteiro, porque você tem um espaço de tempo para concluir todas essas atividades, com acompanhamento dos docentes, mas é importante também, juntamente com o roteiro, vocês fiquem atentos aos casos, porque ali a gente vai estar lembrando, olha, tem que ler, tem que entregar, o tempo está se esgotando. Os alunos que não acessaram o ambiente, né, que ainda estavam em tempo hábil, nós também mandamos um recado para que eles acessassem, enfim, é toda essa intervenção, não é simplesmente colocar o conteúdo e o cronograma e o roteiro e deixar o aluno caminhando sozinho. Eu enfatizei muito no encontro presencial que a presencialidade do aluno no Moodle é muito importante, porque quanto mais presente ele se fizer, mais nós temos o processo de interação com este aluno e, portanto, a viabilidade do seu processo formativo ser mais significativo é muito maior. Então, por isso que o professor, toda semana a gente vai estar conversando com vocês via Moodle ou pela videoconferência ou nos encontros presenciais. Então, toda semana vocês terão contato conosco. E é assim que a gente tem que caminhar. O aluno é aluno da educação à distância, ele não é distante. Então, essa distância transacional que os autores da educação à distância tratam é justamente isso, como que ela pode ser quebrada? Essencialmente através do diálogo, né, com ele e por meio da interação, tá certo? Então, é para isso que servem essas orientações iniciais, essa página aqui, né, esses dois tópicos que muitas vezes a gente, mas para que isso? Então, serve justamente para fazer esse elo entre alunos e professores, alunos e alunos, tá certo? Nós pedimos, principalmente nos encontros presenciais, que vocês participassem da enquete, então, nós fechamos a enquete, que a gente deu um prazo, né, e o Douglas, acho que ele comenta mais sobre essa enquete, por favor. Só uma questão que vale também explicitar para vocês, que agora na tela, o item videoconferências realizadas no curso, né? Nós criamos uma página para colocar todas as gravações das videoconferências, assim como essa aqui que nós estamos fazendo agora. A gente está com um probleminha aqui na gravação, no equipamento de gravação, então não sei se todas estarão aqui. A de hoje, pelo que informou aqui o nosso técnico, o Lucas, a gente vai conseguir gravar, tá? Não temos ainda a certeza disso, mas a gente está com esse probleminha, estamos tentando resolver, mas à medida do possível a gente vai disponibilizar todas as gravações de videoconferência aí nesse menu aí que está na tela de vocês, tá? Sobre a enquete que a Gislene estava falando, creio que vocês receberam por e-mail também, e está lá no fórum, um retorno sobre essa consulta, e para a gente foi muito interessante, porque junto com todo o pessoal aqui, a equipe de materiais, a Maria da Glória, o pessoal os pedagogos também, a gente tem a ideia é fazer algumas dessas intervenções, algumas dessas consultas, né, dessas pesquisas, junto com quem está usando o sistema, né, o Moodle, para poder aprimorar e direcionar a usabilidade desse tipo de ambiente virtual de acordo com os interesses dos nossos usuários, no caso vocês, nossos colegas. Então, como resultado da enquete, nós tivemos uma enquete muito parelha, né, como eu coloquei lá. Isso, por um lado, é interessante, mostra que as duas formas de apresentação elas são adequadas para a maioria. Contudo, a gente respeitando, tivemos aí uma diferença de 5, no total de 38 respostas, acho que teve uma diferença de 5 respostas a mais para a exposição por completo, né, mostrar todo o curso de uma vez só no Moodle, por mais que isso possa assustar um pouco o aluno que está vendo o Moodle, de acordo com a maioria das respostas que vocês fizeram, seria mais interessante porque
contribuiria, se referia à autonomia do aluno, a possibilidade de qualquer tempo poder acessar e já avançar no conteúdo, navegar conforme a sua disponibilidade e interesse. Então, nós optamos, conforme esse resultado, por disponibilizar todos os tópicos do curso de uma vez só para todos vocês, mas lembrando que tiveram diversos outros argumentos interessantes também para não mostrar tudo de uma vez só. Dentre eles, né, a facilidade de organização, então só enxerga uma coisa, está lá uma coisinha só no campo visual do aluno e que ele pode daí, não se perde. Então, nesse sentido também é relevante, mas nós respeitaremos os resultados e por isso que está tudo mostrado de uma única só vez, ok? Então, seguindo ainda a apresentação do nosso Moodle, o tópico 1, vou colocar aqui na tela para vocês. Fala, Giz. Então, olha lá. No tópico 1, o que a gente tinha por objetivo... Professora, a gente não está conseguindo enxergar, não sei se os outros campos estão conseguindo. A nossa câmera está bem na frente da tela de vocês. Acho que é o pessoal de companhia. Quem que está falando, por favor? Daniele, do Campus Camboriú. O que está acontecendo aí, Daniele, por gentileza? A gente não conseguiu entender. A gente não consegue enxergar nada que vocês estão mostrando na tela, porque a nossa câmera, a nossa imagem está aparecendo na frente. A gente não enxerga o que vocês estão mostrando no visor. Tá, deixa eu só conferir se os outros campos não precisam liberar o áudio. Os outros campos estão conseguindo enxergar nossa imagem, só levanta a mão direita. A imagem do computador, levanta a mão direita, por favor. Ipsy Caçador tá, Criciúma tá conseguindo, Xanxerê tá. Então é alguma coisa, todos os outros NEADs e IFC Camboriú, Daniel, estão conseguindo enxergar. É alguma coisinha aí na videoconferência de vocês, na apresentação da videoconferência de vocês. Muito provavelmente o equipamento de vocês seja diferente aqui do que a gente usa no IFSC. Acredito que seja isso. Então, por conta dessa questão, não está aparecendo aí. Oi, Bom dia. Nós estamos enxergando com a tela dividida em 8 pedaços, então quando está aparecendo a tela do Moodle, a gente está enxergando muito pequeno. Não teria como alterar para ficar a tela cheia? Tá. Como você colocou lá no... É o mesmo caso do campus de Araguá do Sul. Está todo mundo com esse caso? Todos estão enxergando a telinha pequena? Muito pequena. A gente está enxergando todos os colegas dos outros IFSCs, mas no momento é mais importante enxergar a tela do Moodle, né? Tá. Então eu vou ter que pedir para o Lucas, é ele que consegue mexer no layout, ele que abriu a videoconferência, só um minutinho. Vou ali falar com ele. Tá? Acho que ele deve estar vendo a gente ali, mas... Então, enquanto o Douglas tenta resolver esse probleminha para que vocês tenham uma melhor visualização, eu vou só explicando, tá bom? É muito importante, então, na educação à distância, esse processo de interação do professor com o aluno. Isso faz com que a gente diminua essa distância, que é chamada de distância transacional. Eu deixo aí de tarefa de casa, para quem tiver um tempinho e quiser se aprofundar, existe muitos textos publicados por teóricos que estudam a educação à distância, falando da distância transacional, né? Então, essa distância ela tem que ser quebrada, ela tem que ser diminuída, para que a gente tenha um processo, então, de interação e que o aluno, ele se sinta motivado a ter acesso ao Moodle, ao ambiente virtual. Quanto maior for essa distância, mais possibilidades a gente tem de evasão destes alunos, né? É muito tranquilo, é muito fácil a gente montar uma sala aí com 100, 300, 500, 1000 alunos. No entanto, segundo a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, a evasão na educação à distância ela chega a ser de 70% a 80%. Por quê? Porque essa distância transacional, muitas vezes, ela acaba não sendo vencida e o aluno ele não tem nenhuma ligação afetiva, emocional ou mesmo intelectual e ele se evade do curso. Então, essa página inicial que a gente mostrou, né, sobre as orientações pedagógicas, processos de ambientação,
ela é muito importante. Até porque muitas vezes a gente acha que o aluno na educação à distância, ele se matricula num curso e muitas vezes ele sabe navegar, ele sabe ter acesso, né? A gente já recebeu algumas perguntas aqui do tipo assim, que horas que a aula começa? A gente diz que o curso vai estar aberto a partir de segunda-feira. E que horas que a aula começa? Né? E aí a gente mesmo dentro de casa não existe a cultura da navegação pela plataforma, tá? Então, a necessidade da gente também ter esse cuidado nesse processo de ambientação e fazer a acolhida deste aluno na educação à distância, tá certo? Vocês, Pessoal, o Lucas e vocês estão enxergando agora a tela do computador, né, ainda pequenininha ou já está inteira? Está pequena? Pequena. Ainda está pequena. Então, espera aí que Eu, Claudionei, estou vendo pequena. Ok, Claudionei. E tô com acesso externo e está funcionando o vídeo legal, hein? Legal, Claudionei. Oh, que bom, Claudionei. Espera aí que o Lucas está aqui conosco. É que teve uma hora que você pôs a tela inteira, né? Não, essa aqui é só para mostrar o... Então, acho que é lá mesmo. Tu que abriu a reunião lá. Deixa eu ver se eu consigo trocar ali. Tá. Só mais minutinhos que o Lucas está nos auxiliando aqui para que vocês tenham uma visualização melhor. Quando a aula é ao vivo, é assim, gente. A gente lida com esses percalços, mas vamos trabalhando. Então, olha lá. Então, a importância de vocês criarem no curso, quando vocês forem ofertar, mesmo para o aluno do presencial, vocês farão, né, tenham aí o interesse de fazer os 20% da carga horária total de um curso presencial, a importância que tem essa ambientação, até porque muitas vezes o aluno do presencial, quando diz para ele que ele vai ter alguma disciplina na modalidade AD, geralmente eles têm algum tipo de resistência, então é necessário a gente também fazer essa acolhida ao ambiente para que eles entendam, tá certo? Ou mesmo que o professor tenha disciplina presencial e quer utilizar o Moodle para poder trabalhar com conteúdos mais dinâmicos ou algum objeto de aprendizagem que não é possível trabalhar em sala de aula, então é necessário a gente fazer essa orientação, tá certo? Agora falando um pouquinho sobre a atividade 1, enquanto o Lucas nos ajuda aqui com a visualização para que vocês tenham uma melhor visualização. A atividade 1, conforme o cronograma, ela estava prevista para ser entregue dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, né? Mas era verdade, tá, gente? Tinha que ter entregue, tá? No entanto, quando vocês clicam lá, né? Tá lá no cronograma, né? Tá, no cronograma está 1º de abril. No entanto, nós, quando organizamos a atividade, a gente deixou ela em aberta até dia 14 de abril. Então, por que tem esse espaço? No cronograma está dia 1º e lá na atividade está dia 14. Os professores erraram? Não, nós não erramos. O que nós fizemos? Esse período do dia 1º ao dia 14, conforme determina o regulamento didático-pedagógico do IFSC, a gente tem um período de recuperação. Portanto, aqueles alunos que não conseguiram nesse tempo se organizar, enviar essa atividade, eles terão até o dia 14 de abril para fazê-lo. Então, o curso, no final, ele não vai ficar aberto mais um período para que faça as atividades. Em cada tópico, a gente vai ter um período de recuperação. Todas as atividades nós daremos esse período de recuperação a vocês. Nós entendemos que, devido às demandas, organização, principalmente no primeiro tópico, o aluno precisa desse período e aí daí também a gente está contemplando o que está no regulamento didático-pedagógico do IFSC, ok? Não. Quer que eu tente aqui? Pergunte para ele. Trocaram todos. Não mudou. Ainda está parecendo pequeno, né, gente? Para vocês, né? Ainda está pequenininho aí. Tá. Por que ele está teimoso?
Chegou a colocar no dinâmico lá, Lucas? Deu, será? Também acho que não. Mas no início, quando você ligou, você conseguiu pôr, lembra que apareceu a tela inteira? Não, mas ele não tá, é só aqui, ó. Esse que tá aparecendo, é o que tá na nossa tela. Mas agora acho que agora deu uma melhoradinha, pelo menos ficou um pouquinho, ficou um pouco melhor, não? Só pra nós? Eles vêm tudo pequenininho. Tudo pequenininho? É. Mas tudo bem, eu vou aumentar só um pouco o zoom nosso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou botar a câmera e vou dar um zoom melhor aqui, porque já que tá pequeno, eles enxergam. Ok. Vamos assim, então. Então, enquanto o Lucas ele tenta solucionar esse problema de visualização, a gente vai tocando aqui para que a gente não tenha muito atraso na videoconferência, tá, pessoal? Então, olha lá. O tópico 1, o curso ele pode ser organizado por tópicos ou unidades, tá? Então, vai depender do conteúdo, do projeto pedagógico, da extensão desse conteúdo, da organização didático-pedagógica também que vocês farão, né? Muitas vezes, para não ficar muito pesado, muito denso para o aluno, é importante que a gente divida em tópicos ou unidades, né? E que esses tópicos de unidades também tenham uma sequência didática. Quando nós realizamos o projeto desse curso, nós pensamos essa sequência didática para vocês. Pergunta para eles. Última pergunta. Prometo que é a última pausa. E agora, gente, está maior aí para vocês a tela do computador? Melhorou? Eba, podemos seguir para apresentar assim? A gente está com o que está maior, mas mesmo assim a gente não tem leitura suficiente. Mesmo assim não dá para enxergar direito, é isso? Não dá para ler, não dá para ler. Tá. Mas eu vou explicando, pode ser. Tá, só uma sugestão, é que vocês aparecem numa tela central maior e os campos aparecem em telas menores. Não há possibilidade de deixar apenas vocês aparecendo na tela maior? Gente, uma sugestão que a gente pensou seria cada participante. Tem alguém que tem Pessoal, uma sugestão que a gente pensou aqui em Ibirama é cada participante ter o seu notebook durante a vídeo e vai acompanhando pela tela do seu note. Ibirama. Obrigada, meninas de Ibirama, tá? Também é uma solução, tá bom? Mas eu vou fazendo aqui bem pontualmente e que, como vocês já estão com o curso aberto, eu acredito... agora, acho que agora deu uma melhorada, né? Vocês poderão acompanhar, certo? Então, agora eu peço que, por gentileza, vocês fechem o microfone para que a gente possa transcorrer sem os ruídos, para a nossa gravação ficar melhor, tá bom? Então, olha lá. Tópico 1, tá? Então, quando vocês forem organizar o curso, a primeira coisa a pensar é que tem que existir uma sequência didática dos conteúdos. Foi isso que nós pensamos para esse curso. Então, o primeiro tópico, a gente queria que nós tivemos a ideia de partir do geral para o específico. Então, qual seria esse geral? O primeiro, projeto pedagógico de curso na modalidade EAD. Conforme a atividade 1 está colocada, que é a atividade central, né, deste tópico, é vocês entenderem que num projeto de educação à distância, existem especificidades que não aparecem num projeto presencial. Como, por exemplo, eu preciso especificar o número de vagas e o número de vagas por polos, ou seja, quantos polos que eu farei essa oferta. Nas atividades, já fazendo comentário, nas atividades que nós recebemos, nós ficamos bem felizes, porque assim, os alunos extrapolaram muito a nossa expectativa quanto à entrega dessas atividades, né? No lugar de citar quais seriam as especificidades, na verdade, não era tão necessário, mas acabaram mandando um projeto pedagógico na íntegra para nós, né?
e nós fizemos a correção, a análise, e já, para muitos, a gente já conseguiu mandar um feedback dizendo, olha, aqui está correto, aqui é isso mesmo. Se você vai colocar a questão da acessibilidade, por exemplo, pense em como operacionalizá-la. Então, foi bem interessante, porque pelo menos pelas atividades que nós recebemos até agora, nós ficamos muito, muito satisfeitos mesmo. Por quê? Porque a gente viu que vocês compreenderam quais são essas especificidades, né? Então, para quem já entregou a atividade, a gente pode dizer assim, pode começar a trabalhar no curso e pôr o curso na rua, que é isso mesmo, dentro dos projetos pedagógicos, praticamente, podemos dizer que 99,99% está muito bem adequado. Então, quanto ao tópico 1, acreditamos que pelas atividades que recebemos até o momento, o objetivo de aprendizagem tenha sido atendido. Nesse sentido, nesse tópico, a gente colocou alguns materiais para que esse objetivo, então, fosse atingido, né? Vocês têm disponibilidade aí de um vídeo, tá? Da linha do tempo do IFES, que toda instituição tem seu histórico, e é muito importante que a gente tenha esse histórico documentado, e se cabe ao IFES, ao UFC também, que eu sei que está com o projeto de encaminhamento aí, solicitação para oferta de educação à distância. Nós organizamos um livro didático, enquanto é muito importante que vocês leiam esse material, que é o livro didático. Por quê? Neste material, livro didático, nessa ferramenta aí, nós colocamos, na verdade, todo o nosso conhecimento que a gente tem sobre AD, a gente registrou aí nesse material. Então, a gente fez um resumo daquilo que é muito importante, para que vocês possam, então, ter esse conhecimento. E nós tivemos o cuidado, porque esse curso já foi ofertado no semestre passado, da gente também atualizar as diretrizes. E lembrando que agora, se não me engano, foi dia 16 de março, agora, nós tivemos publicada as diretrizes e normas para a educação à distância. A gente também, eu vou colocá-la no material, como eu estava lendo ontem, recebi, tá? Essa diretriz a gente vai colocá-la aí. É muito importante que as instituições que querem ofertar educação à distância conheçam essa normatização, tá? Nos cursos presenciais, eu disse para vocês que existem documentos que são de suma importância. Documento de cabeceira quando nós vamos organizar um curso da modalidade à distância. Hoje, o que a gente teria até então? Antes dessa diretriz, então agora a gente tem essa diretriz de março de 2006, a diretrizes e normas para oferta de cursos na modalidade à distância. A gente tem o referencial para a educação à distância, publicado pelo MEC de 2007, que também vocês têm acesso, é um documento de suma importância, tá? Vocês têm o decreto 5.622 de 2005, que diz que a EAD precisa ter uma metodologia, uma avaliação, uma gestão própria, tá? Esse decreto, ele regulamenta o artigo 80 da LDB, tá? E que está em vigor. E, além disso, principalmente para quem vai ofertar cursos de graduação, vai passar, nós temos autonomia de abrir esse curso, no entanto, a gente precisa solicitar o reconhecimento junto ao INEP, MEC, tá? E daí a gente precisa conhecer também o instrumento de avaliação de reconhecimento. Hoje nós temos um instrumento único, tanto para o presencial quanto para a distância. É um documento só. Antes de 2010, a gente tinha vários instrumentos, para educação à distância, para educação presencial, para o curso tal, para outro curso. Agora não. O MEC organizou isso tudo num único instrumento que fica muito mais fácil, tá? Então, esses materiais são muito importantes que vocês vejam também, tá bom? A gente tem um fórum, lá também no tópico 1. É muito importante que vocês leiam. A gente deixou um texto que é o texto da Patrícia Bear. Ela, por enquanto, em termos material com uma consistência teórica bem interessante, que pelo menos até esses dias que eu tenho conhecimento, é um dos melhores textos que a gente tem para compreender os modelos pedagógicos em AD. Vocês têm um texto aí, mas ela publicou um livro, né? E se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo que vocês tenham acesso a esse livro. Então, fechando o tópico 1, nós aguardamos a atividade, então, para quem não a concluiu, tá? Vocês terão até dia 14 para enviá-la, lembrando que, então, que a partir do dia 2 ao dia 14, vocês estão realizando essa atividade em termos de recuperação, tá? O valor é mesmo, a aprendizagem é a mesma, esperamos recebê-la, até porque a gente simplesmente não está só registrando uma nota, um conceito dessa atividade.
nós, professores, estamos fazendo um relatório formativo para que vocês possam também ter um feedback da realização dessa atividade. Você contemplou isso, está legal, mas quando você diz que você vai fazer assim, você já pensou em como operacionalizar? Quem vai fazer a intervenção? Então, a gente está colocando também alguns questionamentos para vocês pensarem, tá certo? Então, que vocês consigam fazer essa atividade e tenham um êxito, né, conforme os alunos que já nos enviaram. Lembrando que ela não precisa ser feita de forma individual, tá? Ela pode ser feita por grupo, como, por exemplo, o pessoal de Camboriú pode sentar, fazer atividade, e assim o pessoal dos outros campos também pode se organizar. É claro que, de repente, se ficar mais fácil para você, não consigo me articular, né? Pode também mandá-lo individual, não há problema nenhum, mas vocês podem fazê-lo em grupo. Para quem só para complementar, para quem ainda não fez essa atividade, sugiro que utilize como referência, inclusive está aqui, nós disponibilizamos um template, né, um modelo de orientações gerais para a realização dessa atividade. E lá tem, ele especifica, ele chama a atenção para alguns itens, os principais itens que normalmente não são contemplados na modalidade EAD. Então, nós recebemos algumas atividades que utilizaram esse modelo e aí facilita, porque, né, tu já está com os componentes ali na tua frente e lembra de incluí-los no PPC. Outras atividades que nós recebemos foi já de um PPC pronto na modalidade presencial, com alguns ajustes e algumas sugestões e adaptações para a EAD. Então seria legal realmente dar uma olhadinha nessas orientações, nesse modelo, porque ali ele é bem rico, tem vários itens que vocês podem usar como referência na hora da construção, né, dessas especificidades aí para o PPC, ok? O tópico 2, planejamento e docência na educação à distância, tá? Então, sempre que a gente abre um tópico, a gente tem uma explicação logo abaixo de qual é o objetivo desse tópico, quais serão os conceitos que vão ser discutidos. É interessante a gente apresentar isso para o aluno, porque em sala de aula, no presencial, a gente está lá e a gente explica isso para ele. E quando o aluno vai acessar o conteúdo via plataforma, que geralmente é o Moodle, o que a gente faz? A gente precisa dizer para ele, olha, o porquê desse tópico, o que vai ser discutido, quais são os conteúdos. E da mesma forma, como que nós organizamos? Existe o livro didático, né? Então, no livro didático vocês vão ter vários conteúdos, sempre importante fazer a leitura deste material, tá? Aqui a gente disponibiliza para vocês a questão do planejamento, tá? E também questões importantes a respeito de como organizar essa docência compartilhada. No encontro presencial, eu, Douglas e a Eliane comentamos muito o quanto é interessante essa docência compartilhada e quanto isso faz com que nós, enquanto profissionais, possamos crescer, agregar valor, trocar, né, conhecimentos, como disse Ardif, né, experienciais e pedagógicos. Então, a gente também está aprendendo todo dia, que no presencial não acontece a troca entre professor, eu faço meu material, passo para o Douglas e a Eliane passam para mim, e nisso a gente cresce muito. Às vezes sentamos discutindo, eu acho isso, eu acho aquilo, mas agora a gente tem que achar um ponto comum. Então, isso faz um crescimento pessoal e profissional muito interessante, tá? Quer ver um exemplo? Acho que vale a pena. Nós estamos vivendo isso e vocês estão também participando desse processo. Uma delas foi nós estamos em 3 docentes e, obviamente, interagimos com os alunos, né, por meio aqui das mensagens via fórum. E a gente estava discutindo as mensagens que são enviadas. Só estou dando exemplo de um item aí que a gente tem que chegar num ponto comum. Ontem nós trocamos um e-mail aí de noite. Gi, será que a gente agora começa a interagir com os alunos? Uma pessoa só interage quando for uma mensagem para todos os alunos? Ou a gente continua mandando, né, cada um, a gente conversa, obviamente, e cada um pode mandar uma mensagem para evitar problemas de questão de ordem, de organização. E aí a gente vem trabalhando também, porque tem essas implicações, ao mesmo tempo que é rico trabalhar em grupo, né, várias mentes pensando e trocando junto com vocês, a gente precisa também se adaptar com o processo de interação com o aluno, e aí a gente vem buscando, só estou, né, transparecendo um exemplo que a gente viveu aqui ontem, nesse caso aí da docência compartilhada, e que também é muito, muito interessante. Aí, nesse ponto, deu 2-1, eu e a Eliane temos a mesma concordância. Eu perdi, o Douglas, como minoria, perdeu, gente, ó. Então... A mulherada ganha. É porque eu acho que é
importante que na docência compartilhada a gente tem que ter esse processo de comunicação, né? Não dá para eu entrar aqui no Moodle e mandar uma mensagem e esquecer de avisar o Douglas Eliane. Aí, de repente, ele recebe isso no e-mail e fala assim, a Gisele ficou doida, tá mandando mensagem, nem conversou conosco, né? Então, na docência compartilhada, a gente precisa estar muito afinado, né? Ali é um casamento que tem que durar do início até o fim do curso. Então, a gente vai aí conversando, mas é muito bom mesmo, tá? Então, ali no livro 2 é importante que vocês leiam. Hoje a gente também tem publicado vários estudos sobre questão de planejamento em AD. Nós disponibilizamos aqui dentro desse tópico os documentos que nós usamos no IFSC, mas para quem é do FC, né, vocês devem ter, por exemplo, o plano de ensino de vocês, que também é bem parecido, porque eu já fui com muito orgulho aí do IFC Campus Aracari. Então, é só uma questão de fazer uma adaptação conforme vocês acharem que é mais adequado, mas está aqui disposto o nosso, tá? Também não existe um formato único de cronograma, de roteiro. Isso também pode ser adaptado, vocês também podem organizar conforme vocês queiram. E, além de tudo, também, além do livro didático, existe 2 textos aí disponibilizados, tá? Para que vocês possam fazer os estudos, tá certo? Os modelinhos lá de plano de ensino, cronograma e roteiro, tá certo? E a nossa atividade, tá? Desse tópico, né? Vocês têm um fórum ali para que a gente possa discutir sobre a docência compartilhada. Então, o que é essa novidade agora que a IAD traz, que é muito interessante. Então, vamos participar, tá bom, gente? Desse fórum. Lembrando que toda vez que a gente abre uma atividade, principalmente se ela for atividade avaliativa, como está no tópico 1, é interessante que vocês já deixem claro para o aluno quais são os critérios de avaliação. Então, o que o professor vai levar em conta para corrigir, tá? Nós temos como atividade avaliativa, ali a gente tem uma participação já no fórum, que foi do Daniel, tá certo? E, então, além do Daniel, vamos lá, gente, vamos começar a agitar esse fórum aí, porque é essa aprendizagem colaborativa que faz com que nós possamos também aprender e o processo formativo durante o curso ser muito mais rico, tá? Então, o Daniel faz uma pergunta aí, tá? Olha lá, gostaria de levantar a seguinte questão. Docência compartilhada pode ser aplicada na questão de planejamento de disciplinas interdisciplinares ou vice-versa? Com certeza, Daniel. A gente está aqui numa experiência bem interessante no Serfead, que nós temos um curso de EPT, né, curso para docência em educação profissional, e nós temos uma especialização. O Douglas tem uma disciplina que ele compartilha, ele, professora Mari e professor Carlos. Eu tenho uma outra disciplina com o professor Vonig, e uma terceira unidade curricular de disciplina, que é a professora Maria dos Anjos e a professora Marisete Pessato. E o que a gente fez? Nós organizamos, pegamos todos esses docentes numa sala, né? E um dia fizemos uma reunião. Essas 3 disciplinas estão começando a semana que vem no curso, tá? E a gente organizou ela de forma interdisciplinar. Eu tenho um depoimento para fazer para vocês que eu tinha organizado a disciplina com o professor Vonig, pensando numa organização didática dos conteúdos, e após essa reunião eu catei o meu planejamento, lixinho, né? Sentamos e eu falei, Vonig, vamos ter que ver tudo. Mudou o foco e eu coloco aqui para vocês que a disciplina ficou muito melhor. Por quê? Porque o aluno vai ter uma visão do todo e é isso mesmo, a questão da interdisciplinaridade, é possibilitar ao aluno que ele não tenha uma visão fragmentada, mas uma visão do todo. Nós compartilhamos o estágio, essas disciplinas faz com que o aluno tenha necessidade de ir a campo, então nós organizamos roteiros, modelos de relatórios. Então, o aluno vai ter o mesmo roteiro para ir na minha disciplina, na disciplina do Douglas, na disciplina da Maria dos Anjos e da Marisete. Então, inclusive, em duas delas, é uma única avaliação final. Então, né, que é uma coisa que é bem incomum de se ver, né? Em 2 unidades curriculares, tu ter uma avaliação integradora. Na verdade, são 2. Que é o relatório do estágio, que ele foi, e a própria avaliação presencial também. Então, assim, isso é possível. O que cabe? Cabe também, eu sempre digo isso, a nós docentes nos permitirmos, né? Nos permitirmos.
Então, eu e o Vônig praticamente perdemos metade, quase mais da metade do planejamento da nossa disciplina, mas a gente fez toda a revisão e eu acredito que ela ficou muito melhor elaborada depois dessa comunhão com os colegas. Porque é isso, são saberes experienciais, saberes pedagógicos e é possível de ser feito. O que a gente precisa? Desse desprendimento também de experienciar, né? Nós, professores, às vezes, com os nossos mestrados, doutorados, as nossas pesquisas, as nossas publicações, quais A, B, aí, às vezes a gente fala assim, não, eu sei tudo, né? Mas quando você se junta ali no grupo, o quanto de conhecimento é compartilhado. E isso é muito importante, é muito legal. E eu acho que a gente tem que divulgar, né, Douglas? A gente até está dizendo que nós vamos ter que sentar e escrever um relato dessa experiência que nós estamos tendo aqui no Surfead, que está sendo muito interessante. Está sendo muito legal. Pessoal, uma pausa aqui rápida só para fazer menção que nós temos aqui junto conosco também o Leandro, que está aí na tela. Isso. Que é aluno também, colega nosso, do IFC de Araquari. E veio aqui, está junto conosco aqui na nossa equipamento de videoconferência. Ok? Seguindo então, fechando o tópico 2, aí vocês têm uma atividade lá, né, para fazer. Vocês vão ter, se eu não me engano, o cronograma? O cronograma. O cronograma, tá? E para que vocês entendam que há uma sequência, nós quando pensamos na atividade 1, nós pensamos na sequência dessa atividade. Então, você tem especificidade do projeto pedagógico, você vai ofertar um curso à distância, então agora você vai fazer o cronograma. Vocês pode utilizar, a gente tem o nosso modelinho de cronograma ali, tá? Que está aqui, tá? Vocês podem utilizar esse modelo. Se quiserem inovar também, compartilhar conosco, será muito bem-vindo, tá? Eu disse muito nos encontros presenciais, eu sou um pouco enxerida, me matriculo em tudo quanto é curso que tem. Por quê? Porque eu quero entrar lá, eu quero ver o Moodle, eu quero ver o modelo de cronograma, de roteiro de estudos, de orientações didático-pedagógicas. Então, além de aprender o conteúdo daquele curso, hoje a gente tem muitos cursos gratuitos por instituições renomadas, tá? E que tem muito conhecimento a compartilhar também conosco. Então, vocês podem fazê-lo. Não precisa ser exatamente no formato que a gente tem aqui. Se vocês tiverem algum formato diferente, pode fazer que vai ser aceito pela equipe, tá bom? O 3, produção de material no ambiente virtual ensino-aprendizagem. Também temos lá livro didático, muito importante que seja lido. Nesse livro tem todo o fluxo de produção de material didático, especialmente como acontece aqui no IFSC. Então, como a gente já tinha uma equipe de produção de material didático, e hoje a gente tem uma outra equipe mais enxuta, com oferta própria, né, mas que faz um trabalho maravilhoso, que é a Maria da Glória, o Daniel e a Vanessa. Vocês têm todo aí o fluxo, tá certo? Existe um artigo publicado pela BED, meu e da Andresa, que era uma pessoa que trabalhava aqui conosco também, no tempo que a gente tinha fomento da UAB. Então, a gente aproveitou um pouco desse artigo também para colocar aqui, mas ele está publicado pela BED, é só colocar a produção de material didático, Gislene e Andresa, que vocês têm esse texto, tá? Que é interessante também. E ali tem aqui nesse também tem o professor Douglas explicando, por exemplo, como que a gente faz uma videoaula, né? Qual é a importância de ser feita essa videoaula, o que você tem que ter, até a roupinha que você tem que usar, não dá para colocar uma camisa muito listrada, porque daí na visualização não vai ficar bem, né? Então, existe aí várias orientações de como a gente vai fazer uma videoaula com roteiro, é uma coisa. A gente vai fazer uma videoaula, como essa videoconferência que a gente está fazendo, a gente tem um roteirinho aqui, mas daí a gente sabe que acontece alguns probleminhas pontuais, como por exemplo esse da visualização de vocês, então a gente tem que saber lidar com isso durante a aula. Então, está tudo colocado ali, espero que vocês possam fazer bom proveito desse material, porque é a nossa experiência ali externalizada nesse material, juntamente com aquilo que a gente tem de produção teórica pelos estudiosos da IAD. Vocês têm textos ali também, e daí, nesse caso, vocês têm o envio de uma atividade que é o plano instrucional. Conforme nós explicamos no encontro presencial, o plano instrucional, ele é muito importante, por quê? Ele vai dar ao professor e à equipe, lembrando que o professor na educação à distância, ele não trabalha sozinho, ele precisa dessa equipe multidisciplinar, por isso tem que envolver
aí numa oferta de educação à distância, o pedagogo, o técnico de assuntos educacionais, o pessoal do TI, o chefe de DEP, todos têm que ter ciência, conforme está no documento da CETEC, aquele de 2007, que eu falei agora há pouco para vocês, toda essa equipe, né, e a gestão também tem que pensar esse curso, tá certo? Então, ali vocês terão todas as orientações. E o plano instrucional, ele vai dar a visão para toda essa equipe de como ele será elaborado. Aqui no IFSC a gente tem um modelo, tá? Aí para o pessoal do UFC, que fique compartilhado com vocês, então, esse modelo. É claro que outras instituições usam outros modelos. Eu vim de uma outra instituição também, antes de vir para o órgão público, e era um outro modelo, né? E daí a gente, então, chegou a um ponto comum, tá? Ali vocês vão colocar, por exemplo, vocês vão montar, na verdade, toda essa visualização do Moodle, vocês vão montar nesse plano instrucional. Então, um texto de início, dando as boas-vindas para o aluno, vocês vão ter que escrever. Imagina que vocês vão abrir uma disciplina, tá? Uma unidade curricular. O que vocês vão falar para esse aluno? E existe ali, nesse documento, tá? O Douglas vai colocar na tela para vocês aí agora, tá? Estou colocando. Esse modelo está lá disponível também no Moodle. Ele tem lá uma explicação de cada item, né? Então, olha lá, professor, esse instrumento tem o objetivo de organizar o planejamento no ambiente virtual, né? Ele vai dando toda a orientação para o professor. Então, ali no início, você vai colocar dados, né? Que são específicos, né? Nome do curso, nome do coordenador, nome do professor, carga horária da disciplina, quando ela começa, quando ela termina, né? Aí, logo em seguida, olha lá, o Douglas está mostrando para vocês, tá? Isso daí está no ambiente, está na nossa sala, tá? Aí tem as orientações iniciais, que é um texto que vocês vão fazer dizendo para o aluno assim: oi, aluno, tudo bem? Olha, o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Explicar para ele qual que é o objetivo, tá? Vocês vão citar os materiais didáticos, o que vocês vão utilizar, né? Vou utilizar a ferramenta livre, vou utilizar vídeo, vou utilizar um chat, vou fazer uma wiki, o que vocês irão fazer, tá? E daí, em cada tópico, tá? Vocês também vão ter que informar. Tópico 1, como que eu vou organizar o tópico 1? Vai ter uma ferramenta, livro. Qual que é o conteúdo desse tópico 1, dessa ferramenta, livro? E daí, quais são as atividades de estudo? Vou abrir um fórum, vou abrir um chat. Qual que é a atividade avaliativa? Né? Ele vai enviar um arquivo com uma atividade dissertativa. E já deixar essa atividade pronta também, né? O enunciado dessa atividade. O que a gente pode fazer, até para compartilhar com vocês, eu tenho o meu da disciplina que eu faço com o professor Vonig, que é dessa pós, eu também posso pôr ali para vocês terem um parâmetro, tá? Um exemplo, né? Uma referência, algum pronto já preenchido. Eu vou pôr o meu ali, daí vocês olham ele, deem ideia também de melhorar, tá? Então, esse que é da pós-EPT, que a aula começa semana que vem, eu vou colocar aí de exemplo para vocês, que daí eu acho que facilita também. Mas ele está todo ali, bem institucional, bem tranquilinho de vocês fazerem, tá? Ali vocês já ficam com o curso montado. Então, essa é a ideia do tópico 3. O tópico 4, a gente vai discutir sobre avaliação na EAD, tá? Que, mesmo no presencial, é um tema polêmico. E hoje, o que a gente mais tem sobre avaliação na EAD é principalmente avaliação de fórum, muito material produzido sobre avaliação de fórum, alguma coisa sobre chat, a gente também tem produzido, mas eu vejo a necessidade da gente também falar sobre avaliação formativa, avaliação diagnóstica, como, por exemplo, esse feedback que a gente está dando para vocês na atividade 1 é uma avaliação formativa, então a gente não tem quase nada, muito pouco publicado sobre avaliação formativa, então a necessidade também da gente compartilhar essa experiência aí. Eu ainda não falei com o Douglas e com a Eliane, mas eu vou falar agora. Eu estou pensando da gente abrir um questionário para vocês nos ajudarem a dar o feedback, como é receber essa avaliação formativa por meio da educação à distância, para que a gente também possa publicar isso, compartilhar aí com a academia, né? Sobre isso, porque quando eu fui escrever esse item, eu já estudo sobre avaliação há algum tempo, né? Faço parte do banco do INEP sobre as questões de parâmetros avaliativos e realmente tem pouco material. O ano passado eu fiz uma busca minuciosa e não tem muita coisa publicada, a não ser muito
fórum, muito chat, né? E muito pouco as demais instrumentos de avaliação. E eu sempre disse no encontro presencial e vou frisar aqui com vocês. Tudo aquilo que o aluno do presencial tem, o aluno da educação à distância também tem direito de ter. Então, instrumentos avaliativos diversificados, que ele possa participar também de projetos de pesquisa, extensão, ensino, isso é possível, né? Eu tive a experiência de desenvolver isso junto a alunos com mais de 20 mil alunos, e eles faziam projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, e tinham instrumentos avaliativos diversificados. Então, o que falta para a gente fazer agora? Já que a gente está dentro desse encaminhamento, é juntar esse material e publicar também para a comunidade. Dizer, olha, é possível ter uma avaliação formativa, é possível dar um feedback interessante para o aluno. A gente acha interessante, agora a gente tem que saber, vocês que estão recebendo aí do outro lado, o que vocês acham disso. Então, depois, na hora que a Eliane chegar de Chapecó, já vou abrir com ela e com o Douglas aqui, e se vocês puderem participar, nós seremos gratos, porque a gente vai ter aí um instrumento para poder dizer para a comunidade, olha, é possível também. Dá trabalho? Dá. Ontem, por exemplo, das 2 até umas 7 horas que eu fiquei aqui, eu fiquei lendo os 3 projetos pedagógicos e fazendo parecer formativo para 3 alunas do curso. Mas me saboreei porque eu vi o quanto que elas entenderam, né? Eram 3 alunas, né? O quanto elas entenderam isso. Isso também demanda tempo, demanda esforço intelectual, mas que eu acho que, de sobremaneira, é muito mais interessante do que você receber um 7, um 8, um 9, né? E sem saber, mas não recebi 10, faltou o quê, né? Então, lá está colocado os questionamentos do professor e que serve de parâmetro para a gente continuar crescendo nesse processo, tá certo? Só reforçando que para esse tipo de avaliação acontecer, a gente precisa disseminar a importância desse planejamento, da estruturação, da institucionalização da EAD no IFSC. Então, né, nós já falamos no encontro presencial que a gente está vivendo no IFSC esse momento de institucionalização, de implantação, de disseminação da EAD. E a EAD que a gente acredita é um pouco da EAD que a gente está tentando fazer aqui. É claro que, né, estamos trabalhando em diversos outros cursos, também concomitantes, mas a importância de disseminar, de sensibilizar os nossos pares, que isso é muito legal, mas dá trabalho. E se dá trabalho, nós, enquanto gestores, também precisamos saber disso aí, né? E aí incluir nos marcos legais, na carga horária docente, para fazer um trabalho realmente de qualidade. O Douglas lembra muito bem disso, porque nós enfocamos enquanto presencial, que no IFSC nós estamos caminhando para isso, mas a gente ainda não tem nenhum documento específico para dizer assim, como que esse professor que se dedica à educação à distância, que precisa de uma carga horária maior, porque quando o curso começa, o conteúdo tem que estar todo colocado aí. Hoje vocês têm aí, o curso começou e a gente disponibilizou o curso inteiro para vocês. Né? Não é como no presencial que o professor dá aula, volta lá para a sala dele, prepara mais um pouquinho, volta para a sala, né? Aqui tem que estar tudo já organizado e com o processo de intervenção. Então, isso demanda mais tempo para o planejamento na educação à distância, que é um pouco diferente, né, do presencial. E a gente precisa aí dentro dessa institucionalidade, de um marco legal, dizendo que o professor tem condições de fazer essa carga horária, e mesmo a correção dos trabalhos, como, por exemplo, ontem eu levei pelo menos 4 horas para fazer 3, né? De ler todos os documentos, porque quem enviou um projeto pedagógico inteiro, né? E eu fui ler, fui pontuar para depois fazer o relatório. Então, a gente leva mais tempo para esse trabalho de qualidade. Isso deve ser considerado hoje junto às nossas instituições que tem que pensar nisso, como que nós faremos essa organização da carga horária docente, tá certo? E o tópico 4 também tem uma avaliação, tá? Que é vocês participarem de um fórum, tá certo? Ali discutindo o que é avaliar para vocês, tá bom? E daí no final a gente também pede para que existe um formulário de avaliação dos docentes aqui no IFSC, né? Ele ainda não está aberto, tá? Mas a gente já vai deixar aqui pontuado para vocês. No IFSC a gente pede para os alunos avaliarem os professores, então depois vocês puderem, né, no final do curso, responder isso. E em um fórum, né, de avaliação do curso também, no encontro presencial, eu falei para vocês que no semestre passado fomos eu e a professora Underleia que ministramos esse curso, hoje estamos eu, Douglas e a Eliane, e que foi muito importante. Nós lemos todas as postagens dos fóruns e acatamos
todas as sugestões dos alunos, por isso que ainda ontem mandei quase uma carta, né, para o Douglas e para a Eliane, por e-mail, dizendo assim, que o quanto eu senti que o curso melhorou, que a qualidade das atividades também melhoraram. Isso não tem uma razão, né? A estruturação do curso está melhor, as atividades estão mais estruturadas, né? Os sujeitos, né, alunos e professores são outros, o contexto é outro, porque o ano passado foi bem no final do ano, o curso foi ofertado em outubro, né? Então, mais difícil para o servidor também se dedicar. Mas, enfim, né? Eu brinquei e falei que a gente tem que ser como um vinho. Quanto mais antigo, melhor. Mas a gente também tem que tomar cuidado que vinho vira vinagre de vez em quando, né? Mas tem ali, eu peço por gentileza que no final do curso vocês avaliem o curso, digam pra gente o que vocês acharam bom, o que vocês acham que a gente pode melhorar, até porque nós temos prevista a oferta deste curso para o segundo semestre, né? Então, para que a gente também possa ter oportunidade de melhorar para os próximos alunos que virão, tá certo? Tá, é só retomar algumas questões. Então, essa apresentação aqui, só para fechar, né? Para aqueles alunos que não estiveram no encontro presencial, eu ia fazer uma pergunta, só que como a gente mudou o layout aqui deixa eu só colocar a câmera. Como nós mudamos o layout aqui da videoconferência, só está aparecendo nós, a gente infelizmente não vai conseguir ver vocês aí levantando a mão. Mas eu queria saber dos participantes, gostaria de saber, que estão aqui agora na videoconferência, quem que estava também no nosso encontro presencial. E eu acho que é válido também frisar que esse manuseio, esses recursos, todos os recursos do Moodle que nós apresentamos aqui para vocês... Opa. Tem colega falando aí? Tem colega que quer falar? Pode falar, né? Tem algum campus que quer fazer alguma intervenção? Fique à vontade. Vê-los. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos seguindo. Eu só queria fechar que esses recursos do Moodle, para quem não estava no encontro presencial, né, como criar aqui os tópicos, como adicionar uma enquete, como adicionar todos esses recursos, um livro, como criar livro, como adicionar arquivo, uma URL, as atividades, tudo isso a gente... Oi? Fala para eles irem lá na sala. Ah, perfeito. Boa ideia, boa lembrança. Tudo isso a gente mostrou lá, fizemos um momento prático no período vespertino, no encontro presencial, que foi bem interessante também. Então, como a Gis também lembrou aqui agora, nós criamos como atividade, nesse encontro prático presencial, criamos um curso de simulação, que vocês podem acessar lá, esse curso de simulação conforme a sua turma. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como acessar. Vocês acharam que iam fazer um curso e não iam brincar? A gente criou uma sala para vocês brincarem de EAD, gente. Olha lá. E o Douglas foi, assim, genial. Ficou bem legal. Dá uma olhadinha lá. Esse curso está aberto, então, para todas as turmas. Vocês podem acessar a qualquer momento, tá? Basta acessar lá o menu painel. No menu painel já vai aparecer os cursos que estão vinculados, que vocês são alunos, né? Então, nesse curso aqui, ó, nessas aqui que está escrito prática no AVA, são os cursos criados que vocês têm permissão de professor, de docente. E lá é possível aí fuçar, brincar, cadastrar, criar todos esses recursos aí que o Moodle tem à disposição. É bem interessante que vocês vão perceber que, assim como nós percebemos nós tivemos o feedback no encontro presencial, muitos dos docentes que nunca tiveram contato com o Moodle, acredito que vários de vocês já tiveram, mas aqueles que não, frisaram como é gostoso e como é simples também utilizar esse ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, um dos mais usados aí mundialmente, e que a gente também está usando aqui no IFES, que não está lá disponível para vocês, basta acessar em painel, prática no AVA, e vocês têm à disposição até o final do curso para eles a varinha mágica. Acessar. Vocês têm uma varinha mágica quando vocês entram lá para vocês brincarem. O Douglas vai mostrar aqui rapidinho. Então, acessando lá no Prática no AVA, tem um botãozinho lá do lado direito, para quem não estava no encontro presencial, essa é a varinha mágica que a gente está comentando, que é o ativar edição. O meu já estava ativado, né? Então, se vocês clicarem em ativar edição, esse botão só aparece para quem tem permissão de professor. Nós colocamos todos os alunos como professor desses cursos de simulação. Aí vocês vão poder, ativando a edição,
mexer, né, manusear, adicionar as atividades, assim como eu estou mostrando aí agora, e nós vimos lá no encontro presencial. Ó, dá para clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso, selecionar, por exemplo, um recurso do tipo arquivo, então eu vou lá e clico em adicionar. Então, bem simples, eu estou criando agora, publicando um arquivo para que os alunos possam fazer um download aqui nesse curso. E vocês vão poder acessar todos esses recursos aí com poucos cliques, com certeza vão se familiarizando progressivamente e vão ver que é muito simples de mexer no Moodle tranquilamente, tá? Então está lá à disposição de vocês. Seguindo, outro ponto que eu tinha... outro ponto que eu queria lembrar também, só mais uma vez, nós já passamos por ele, mas nós não frisamos. Estou indo lá no nosso curso novamente. Está aqui, 2016 1A, formação continuada. Que é o fórum, né? A gente está fechando aqui o nosso fórum do tópico 1, sim, que foi muito lembrado. legal, né, Giz? Eu acho legal Sim. também trazer aqui. Nós tivemos uma participação massiva de todos os colegas. Na medida do possível, a gente também está, né, participando das discussões, praticamente todas as discussões. Sim. Então tem muito conhecimento rico aí, trocado pelos nossos pares e que estão registrados lá. Vocês podem ver aí na tela como, né, tivemos várias participações. Aqui, nesse tópico, por exemplo, com 9 participações, né, do Vandré, dia 23 de março. Aqui tem vários comentários, né, eles trocaram aqui com a Eliane. Então a gente, à medida do possível, está interagindo com vocês. A Giz também. Então, tem tá colegas legal. que fizeram comentário, deram sugestão de textos, né? Então, bem legal também. Teve um colega que deu sugestão do texto do Vianney, além do texto que a gente colocou ali. Então, eu acho isso bem legal, é uma troca. Isso se chama aprendizagem colaborativa entre todos. Então, por isso que é muito importante vocês participarem do fórum, tá? Exatamente. Então, chamando, né, fazendo mais uma chamada para o fórum Docência Compartilhada, que está lá no tópico 2, à disposição para vocês já compartilharem, né, mais uma vez participarem. Tá? Seguimos, Isso, avançamos seguimos. então? Deixa eu colocar aqui. Agora, se eles aparecessem todos, seria importante. Já pode iniciar. Agora, para que a gente possa visualizá-los, e é importante que vocês também visualizem uns aos outros, nós vamos passar para a próxima parte do nosso trabalho aqui, da nossa aula de videoconferência, que é perguntar para vocês, né, como foi fazer essa atividade, que seria verificar a especificidade da IAD, né, a gente gostaria de ouvi-los, saber se houve alguma dificuldade, o que vocês sentiram, se acham que é difícil, se é possível, né, como foi fazer isso em grupo, se você realizou individual. Então, agora, nós estamos visualizando todos vocês e a gente gostaria de ouvi-los, então, um pouco, né? Então, para que a gente não faça uma indicação, a gente quer saber quem quer falar primeiro. Calma aí, não precisa todo mundo erguer a mão, um de cada vez. Jaraguá, então, vai lá. E daí a gente pede para os demais desligarem também, deixar o microfone desligado, para que a gente possa, então... Bom dia, na verdade nós estamos aqui em 2 campos, né? O campus GW e o campus Jaraguá Centro. O campus HAL. Tá? O campus HAL, que é o GW, e o campus Centro. Na verdade, nós não fizemos a atividade ainda, estamos em momento de elaboração e temos algumas dúvidas em comum. Tanto o campus Centro está fazendo coletivamente, quanto o pessoal aqui do HAL. Então, a nossa primeira dúvida em relação à nossa produção no HAL é se nós podemos escolher um PPC de uma disciplina que, na verdade, é de um curso que nós não ofertamos. Por quê? Os nossos cursos hoje, inclusive os cursos FIC, eles são cursos que demandam o uso de laboratório. Então, aí a gente, já observando as especificidades, né, eu acho que nós colaboraríamos pouco. Seria um trabalho que talvez nesse momento não seria tão interessante. Aí nós olhamos aqueles cursos que já são aprovados pelo CEP e escolhemos um. Queremos saber se isso é possível. Ótimo, sem problema algum, tá? A gente colocou lá no enunciado da atividade um curso que vocês já têm para que vocês olhassem quais seriam as diferenças e semelhanças. Mas vocês pensaram muito bem.
Quando a gente tem laboratório, o laboratório ele precisa ter na sede, ou seja, no NEAD que está ofertando, e também em todos os polos eles precisam ter os mesmos laboratórios, além do laboratório de informática, se ele tiver laboratório específico, mas não há problema algum. Vocês podem pegar um curso de graduação, FIC, extensão, ou mesmo uma unidade curricular, tá? O importante é que vocês experienciem, né, como organizá-la na forma da educação à distância. Muito bem, pode entrar lá no CEP, ter acesso ao CEP. No caso do pessoal do IFES que a gente tem pela intranet, no CEP fica postado todos os projetos pedagógicos. Eu não me lembro como funciona no FC, mas todo o IFES que consegue ver todos os projetos pedagógicos, né, que foram aprovados pelo CEP, e vocês podem ir lá e buscar um projeto pedagógico e fazer essa especificidade para AD, de forma muito tranquila, tá? E se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, até dia 14, sobre essa questão, também no fórum, lá no fórum de dúvidas, os professores estão aqui para responder, tá bom? Obrigada. Quer continuar? Não, obrigada. Acho que... Jaraguá e GW, mais alguma contribuição, alguma dúvida? Na verdade, assim, a gente tinha uma dúvida na elaboração, que eu acho que já foi um pouco respondida por vocês, na questão da como a forma de entrega da atividade, né? Porque no enunciado está dito para ser feita uma análise do PPC, levando em consideração as questões de EAD, e aquele documento de orientação lá da atividade, ele elencava em tópicos. Então a gente ficou em dúvida se a gente tinha que preencher aquilo para, na verdade, fazendo um novo PPC, ou se a gente tinha que fazer um documento analítico só, descrevendo o que tinha no PPC, o que precisaria mudar. Então, mas, como você comentou, teve gente que entregou o PPC completo mesmo, com essas alterações para EAD, né? Então, qual que seria... Sim, vocês podem colocá-los por tópicos, conforme a atividade sugere, ou se vocês acham que é mais produtivo para vocês, né, pegarem o PPC e fazer a especificação dentro do PPC, para nós também não há nenhum problema, tá? Das duas formas que a atividade vierem, elas... a maioria das pessoas mandaram no PPC, mas teve... Quem mandou, acho que uns 2 alunos mandaram só as especificações também e foram aceitas. Na forma textual, num texto diferente, não era dentro de um PPC, um texto único, né, criado especificamente para tecer alguns comentários mais, né, pontuais e sucintos acerca das especificidades, focado nas especificidades. Então não precisa obrigatoriamente tu pegar o PPC e ir lá entregar o PPC por inteiro. Se quiser fazer um documento separado, só com as especificidades também, as duas formas são tranquilas aí pra gente. Da forma que for mais proveitoso para a aprendizagem de vocês, nós estamos aceitando, tá? Até porque a gente viu que das duas formas, o importante foi que vocês compreenderam e foram lá e pensaram o que é realmente específico dentro de um projeto para a modalidade à distância, tá bom? Tudo bem? Jaraguá, quer fazer mais algum comentário? Obrigada. Nada, obrigada também pela participação. Quem mais? Isso, Caçador, por favor. Bom dia, estão escutando? Tá, é a segunda vez que eu participo de uma videoconferência, a primeira vez que eu estou falando. Bom, eu não participei da aula presencial, infelizmente, né? Comentei com a professora da dificuldade que seria de eu sair de Caçador até Chapecó, mas nós tivemos uma oficina de capacitação ao uso do Moodle aqui em Caçador logo no início do semestre. Eu estou chegando, eu sou um professor concursado novo, né, na instituição, mas nós tivemos uma oficina com o professor Pierre aqui do campo de Caçador, que foi muito proveitosa. Nós utilizamos muito o Moodle aqui para os nossos cursos integrados de administração e informática, então eu estou usando bastante o Moodle nas disciplinas dos cursos integrados, então eu estou me integrando bastante ao Moodle, estou achando uma ferramenta maravilhosa. Nunca tive uma experiência em EAD também, em ensino à distância. É a primeira vez que eu estou fazendo esse curso, né, um curso referente a isso. Então, eu procurei pegar aquele roteiro que os professores
passaram, né, e ver as especificidades. E em relação ao curso, ao PPC do curso, eu tinha segundas e terceiras intenções, porque eu realmente peguei um curso que eu gostaria de aplicar na modalidade de distância, não só para um exemplo, um exercício, eu gostaria realmente de pegar esse curso e no futuro próximo oferecer ele à distância. Então, eu peguei a minha ideia realmente de destrinchar ele e fazer um PPC completo dele e poder oferecer junto uma docência compartilhada, porque eu não me vejo tecnicamente qualificado em oferecer todo o curso, né, nessa modalidade, que é o curso que eu escolhi, Formação Continuada em Educação e Novas Tecnologias. Eu acho que tem tudo a ver com a educação à distância, tem tudo a ver com o Moodle, né? Foi um curso que foi oferecido até o ano passado aqui no campus pelo professor que foi removido, né? Então, eu gostaria de passar adiante esse FIC, né? E gostaria de continuar ele para oferecer. Ele era um FIC presencial, mas eu acho que ele tem tudo a ver com um FIC em educação à distância, né? Acho que é isso. Desculpa, como que é o teu nome, colega? Yuri. Yuri? Pô, que legal, Yuri. Eu não sei, eu acho que esse tu vai ter que compartilhar com a gente aqui, que nós estamos precisando também desse FIC, tá? Só para tu entenderes, nós aqui no Serfead, uma das linhas fortes de atuação aqui é tecnologias para educação. Inclusive, eu sou professor aqui dessa área, né? A gente tem agora uma especialização em formação pedagógica docente para EPT, e tem, por exemplo, uma unidade curricular que é tecnologias educacionais, que é a próxima, no próximo semestre. E fora isso, a gente tem aí uma linha de cursos relacionados a TICs para educação. Então, muito legal saber que... Compartilhar aí. Muito legal. Perfeito. A gente, acho que bem interessante. Dá para fazer essa articulação, sim, nós temos interesse, vamos trabalhar juntos nele. Muito legal. Isso, Yuri. Muito bom te ver, viu? Seja bem-vindo, respondi seus e-mails, mas vamos continuar interagindo. E daí já falei para o Douglas aqui, você é meu aluno, né? Cada professor é responsável por uma turma, eu sou responsável pela turma de Chapecó. Já cochichei aqui com o Douglas, falei assim, esse PPC aí do Yuri, você me ajuda, porque daí o Yuri envia, a gente também manda sugestões também, para que a gente tenha esse processo dinâmico. Que bom. Eu gostaria de comentar também com o professor João, caçador, ele também só participou, mas ele está em licença porque ele está doente, então ele não participou hoje conosco. Tá certo, tá certo. Obrigada pela participação. Eu falei, achei que ela não me ouviu, daí... tá, desculpa, agora eu... Até mais. Obrigada. Quem mais, gente? Mais participações? Quem mais, por favor? Campos Lages, por gentileza, podes desligar o teu microfone temporariamente, a não ser que tu queiras falar agora, aí também pode estar pedindo palavra, queres? Eu queria falar, eu tinha pedido antes, mas eu estava em dúvida se estava funcionando. Tá, fica à vontade. Não, eu só queria dizer que eu peguei um projeto de curso FIC e inseri dentro desse projeto aquelas variáveis que eu considerava que precisavam ser alteradas caso a oferta fosse EAD. É isso mesmo. É a Joelma, né? Joelma, eu já dei uma olhada na tua atividade, sim. É esse o caminho mesmo, né? Depois eu tenho algumas considerações para fazer, mas ficou muito legal. Aí tu pegou um PPC presencial, né? E já apontou as alterações para a modalidade, como trabalhar ele na modalidade EAD. Eu acho que é o caminho. Só tem algumas observações ali que eu acho que talvez possa ser um pouquinho aprofundado um pouco mais na questão da metodologia, ali alguns detalhes da avaliação, mas é o caminho, esse é o caminho mesmo. Tranquilo, João. Ok, obrigada. Quem mais? Oi, Margarete aqui de São Miguel do Oeste. Oi, Margarete, diga. Tudo bem? Tudo bem, querida. A minha dúvida é bem assim, operacional, com relação à questão do formulário do SESI, que foi uma coisa que eu pontuei na minha atividade. A dúvida é, existe um formulário quando o campus quer propor um curso FIC, por exemplo, à distância, ou qualquer outro curso, existe um formulário próprio onde esses aspectos que não são contemplados na educação presencial, um formulário específico para a educação à distância? Não. Oi, Margarete. Eu não sei se você já viu, eu já vi o seu projeto, né? A sua atividade, eu já mandei um feedback para você.
E eu fiquei muito contente de ver aquela consideração que você fez, né? Na verdade, eu tomei a liberdade, peguei aquela consideração que você fez e mandei para o Voling, olha, dá o recado para o CEP, né? O pessoal agora está aprendendo a modalidade à distância e vai começar a chegar no CEP aí, cursos, projetos nessa modalidade, e a gente tem que pensar, então, nas especificidades que tem que entrar dentro desses projetos da IAD, tá? Então, fiquei muito feliz ali com as suas considerações, tomei a liberdade de falar, olha aí, o curso está dando resultado e o pessoal já está pedindo para o CEP se atualizar aí em termos de formulários. Hoje a gente não tem, né? Não tem um formulário que seja específico para IAD ou que façamos um único formulário e que haja preenchido só os campos que forem do presencial e educação à distância. Eu acho que isso é uma questão muito importante, que se a gente começar a trabalhar nessa modalidade, nós precisamos ter esses formulários adequados, né? Nós aqui, para a oferta do FIC, nós fizemos a adequação, tá? Então, mas o seu recado lá das considerações finais já foi encaminhado para o Vônico, porque eu sei que ele ainda está lá ajudando o pessoal do CEP, ainda ele não desligou totalmente, mas eu acredito que ele já vai passar essa demanda lá para o CEP, para que num tempo breve aí a gente espera que tenha, até porque já chegaram, por exemplo, o Campus Palhoça Bilíngue, eu sei que já encaminhou o projeto da pedagogia bilíngue lá para o CEP, e que eles também vão ter que criar esse conhecimento, essa expertise de formulários, de compreender essa modalidade, como nós estamos fazendo aqui, tá? Mas parabéns pela sua atividade, fiquei bem contente em recebê-la, viu? Muito obrigada, e assim, eu realmente fiquei pensando se já havia sido proposto, se já tinha sido enviado algum projeto de algum campus para o CEP, e como é que eles fizeram para avaliar se ele estava realmente ok ou não, sem ter esses critérios de observação. Mas então, realmente, até fica a pergunta, tinha sido enviado algum? E como é que o CEP fez para verificar se ele estava ok para a educação à distância? Tá certo, vou te responder. Quanto ao projeto específico do Palhoça Bilíngue, que eu tenho conhecimento, por que eu também tenho conhecimento? Porque o CEP, ele enviou para mim e para mais uma outra servidora que tem experiência na educação à distância. Então, nós fomos a parcerista do projeto do CEP para eles, tá? Então, essa foi a saída que o CEP conseguiu, né? A partir da minha colaboração e da colaboração de outra colega, nós fizemos o parecer do que, do Campus Palhoça, que já estava um projeto muito bem estruturado, muito bem escrito, né? Colocamos lá algumas coisinhas a mais para eles se refletirem para melhorar, né, esse processo ainda formativo na oferta desse curso da pedagogia bilíngue, tá certo? Tá joia, obrigada. Nada, querida. Quem mais, gente? Calma, não erga a mão todo mundo de uma vez. Vamos lá, pessoal de Camboriú, então. Vai lá, meninas, digam. Primeiramente, eu queria tentar tirar com relação aos PPCs. Realmente isso, mas porque eu percebi eu que de tudo, cursos ofertados à distância, e que o PPC é puramente presente, ou seja, não é feita uma consideração a esses cursos do PPC quando na modalidade e também na instituição. Eu queria esclarecer um pouco isso. Oi, meninas de Camboriú, o som de vocês ele está cortando. A gente entendeu que você disse que os projetos, mesmo da educação à distância, não apresentam especificidade para essa modalidade. Pelo menos foi o que a gente conseguiu entender, porque cortou bastante a fala de vocês. Tá. Viu?
Até porque estava falhando ali o microfone. Eu acho que agora vai... Acho que agora vai ficar, né? O que acontece? Por exemplo, o Instituto, o IFSUL de Minas, ele oferta, o Norte de Minas, perdão, ele oferta cursos, por exemplo, o curso de Segurança do Trabalho, é um curso ofertado presencialmente e também ele é um curso que é ofertado em EAD. Só que o PPC, olhando o PPC desse curso, ele é todo presencial, feito para um curso presencial. Ele não sofre modificações, é isso que eu queria saber. Por exemplo, a partir do momento que esse curso é ofertado na modalidade AD, ele sofre modificações nesse PPC? É reformulado esse PPC? Ou deveria ser? Deveria ser, até porque... O PPC ele é um documento público e nós devemos registrá-lo, por exemplo, a metodologia de trabalho, ou seja, quais são as atividades síncronas, assíncronas que serão contempladas, né? Quais são os polos ofertantes, a concepção de educação, as atividades de estudos, se haverá ou não encontro presencial e se houver, quando que ele será e de que forma, porque hoje a gente tem o encontro presencial que pode ser no polo, podemos fazer por videoconferência, por webconferência, podemos fazer por meio de chat, né? Podemos organizar um fórum também com hora marcada, isso a gente já teve experiência de fazer aqui, que foi bem legal, apesar dele ser uma atividade assíncrona, nós temos como converter um pouquinho em uma atividade síncrona, que também já tivemos a experiência aqui que deu certo. Então, ele precisa sim ser organizado a partir da modalidade em que ele vai ser ofertada. O ideal é que seja, tá certo? Uhum. Entendi. E outra coisa agora em relação à atividade, né? Eu pensei, necessariamente tem que ser um PPC de um curso que tenha no campus, no caso no IFC, ou pode ser de um PPC de algum curso que se pretenda aplicar, até mesmo para capacitar servidores. Perfeito, sem problema algum. Pode sim trabalhar no PPC novo, não precisa ser um já existente, assim como o colega Yuri de Caçador colocou, né, esse desejo da criação por exemplo, de um novo PPC, é possível também, sem problema. Ou mesmo um que vocês têm e vocês querem ofertar na modalidade AD, né? Uhum. A gente quer que essa atividade que ela seja produtiva para vocês, né? E que possivelmente vocês possam utilizá-lo. Por exemplo, ontem eu estava vendo um PPC, mandaram um PPC que entrava as questões, já era tarde, final de tarde, estava com uma fome de confeitaria, ainda eu mandei no parecer, ai, que vontade de fazer esse curso, né? Então, são cursos que quando a gente lê, a gente tem vontade de fazer e que vocês também têm um aproveitamento, não só para fazer para o nosso curso, como atividade avaliativa, mas que vocês já deixam ele aí stand-by, que na primeira oportunidade que vocês tiverem, vocês já aproveitaram esse tempo, que o nosso tempo é corrido de todos nós, e que vocês já têm ali alguma coisa que vocês podem colocar em prática depois. Que de repente aí no teu contexto, na tua região, né, nos arranjos produtivos locais, que tu perceba uma demanda local para esse curso, ou que seja a tua afinidade, o teu interesse também. Então, o ideal, o que a gente está primando aqui é que seja uma atividade o mais significativa possível e que seja maximizada para que vocês possam aplicar mesmo aí no dia a dia, né? E futuramente também. Ótimo. Tá ok. Tá ligado, pode falar. Não, eu gostaria de saber com relação porque nós somos técnicos administrativos. Eu queria que vocês esclarecessem a posição da docência e do técnico administrativo que está fazendo o curso. Porque quando nos foi passado pelo e-mail, tanto que do grupo aqui de Camboriú só tem um professor inscrito. E o que eu gostaria de saber é quanto ao nosso posicionamento em frente à EAD na instituição. Porque a gente se inscreveu no curso e daí depois lá vocês comentaram que tinha que ser
ter docência, ser professor e tal, e eu não entendi muito bem. Então, eu queria que isso fosse esclarecido melhor. Ok. Conforme eu disse, e também conforme está no conteúdo do curso e nos documentos legais, a IAD ela não é só feita por docente, né? Existe sim o que é chamado docência compartilhada, que eu e o professor Douglas colocamos. Mas quando vocês receberam aquele e-mail convidando para a matrícula no curso, que foi eu que enviei para vocês, tanto que eu fiz questão de colocar lá, servidores, né, do IFSC, do UFC, professores e técnicos administrativos. Por quê? É importante que os técnicos administrativos também estejam envolvidos na demanda da IAD. Por exemplo, você vai dar uma aula, você tem um curso, você precisa do pessoal da TI, como nós precisamos aqui. Ele precisa saber que o campus está ofertando esse curso que é, que horário que vai ser essa videoconferência, como que funciona, né? Que a gente vai precisar, por exemplo, eu passei e-mail para vocês pedindo IP, porque esse técnico de TI vai ter que chamá-los, fazer a chamada. A mesma coisa do pedagogo, né? O pedagogo aqui, a gente não faz nenhuma atividade, a gente não posta nenhuma atividade aqui sem passar pela nossa pedagoga Maria Luísa. Então, ela está em todos os projetos pedagógicos, o nome da Maria Luísa está, e não só o nome dela, ela lê, faz sugestões, chama a gente, aqui tem que mudar isso, tem que fazer aquilo, né? E quando a gente organiza as atividades, a gente tem um fluxo aqui já estabelecido que 15 dias antes do curso ir para o ar, a gente precisa passar as atividades para ela, tá? Por quê? Porque daí ela já tem o conhecimento, ela nos ajuda também. A mesma coisa, a Maria da Glória, que está aqui conosco, ela também, hoje ela é nossa coordenadora de Moodle, coordenadora de produção de materiais, tem um baita conhecimento em AD e nos ajuda muito a pensar e melhorar o curso, né? A mesma coisa, o chefe DEP, vocês devem ter essas ofertas colocadas aí aqui no IFSC, que a gente tem o que se chama de POCV, que é o Plano de Ofertas e Vagas. Vocês devem ter um planejamento aí no campus, né, de ofertar esse curso. Então, tem que ter apoio da chefia DEP, da direção do campus, né? Vocês vão ter que ter uma estrutura aí no campus, né, com uma sala, pelo menos para videoconferência, e eu sei que vocês têm, né? Então, ou seja, quando a gente oferta IAD, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, não só do docente. O docente é aquele que vai dar conta do conteúdo, né, de produção do conteúdo, que a gente chama de professor conteudista, dar as aulas, que dentro da IAD a gente tem professor conteudista e professor formador. Aqui nós fazemos tudo, a gente faz a tutoria, o conteudista e formador, né? Mas a gente precisa dessa equipe também, tá? Então, docentes e técnicos administrativos trabalhando para uma oferta bem organizada e estruturada do curso de educação à distância. Por isso que o curso foi aberto a todos, tá certo? Hoje o pedagogo ele também pode nos ajudar muito, né, a alavancar as questões, por exemplo, pedagógicas da modalidade à distância. Isso aqui hoje a gente tem a Maria Luísa que faz um trabalho maravilhoso aqui junto conosco, docentes, tá? E várias outras interfaces que a IAD respinga na instituição inteira, né? No registro acadêmico. O registro acadêmico é um exemplo. Nós temos aqui, como é que a gente vai registrar? Como é que a gente vai lançar a frequência? Vamos usar o Moodle, não vamos usar? Então, a Luciane, que trabalha aqui no registro acadêmico, também tem uma relação, e é super interessante que ela tenha um mínimo de conhecimento de EAD para ajudar nesse processo como um todo. Então, como eu disse, né, a EAD ela tem interface, se entrelaça com todas as áreas do IFSC, e quanto mais essas áreas, os servidores, e de todos os tipos, né, tem um conhecimento introdutório, que é o objetivo aqui do curso, né, nós sempre deixamos claro que é um objetivo... Temos um objetivo geral de introdução à EAD. É claro que a gente é só 60 horas, né? São só 60 horas. Então, quanto mais a gente se conhecer aí a EAD basicamente, minimamente, mais a gente vai conseguir explorar ela, né? É a intenção. Só complementando a questão da colega, é porque assim, nós duas, né, nós somos profissionais da área de saúde. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em oferta de cursos na área de saúde. E aí a questão a gente oferta um FIC, ou até um curso FIC mesmo para capacitar servidores, né? Voltado às questões de saúde. Nós poderemos ser docentes desse curso? É essa dúvida que surgiu. Se estiver contemplado dentro de um plano de capacitação, eu creio que sim.
Também creio que Né? sim. É uma questão, essa questão legal, talvez a gente não tenha tanto, pelo menos eu não tenho tanto conhecimento para te responder. Acho que terias que provavelmente ter aí uma assessoria do departamento de pessoas ou jurídico para ter mais clareza na resposta. Tá? Mas, de qualquer modo, a minha visão é que tu podes auxiliar, se por acaso, acredito que consiga se encaixar, como tu comentaste, no desenvolvimento de pessoas, né, de capacitação. Se por acaso for, eu acho que é difícil, mas for vedado a tua participação como docente, no mínimo, tu pode articular um grupo, trazer outros profissionais, né, um grupo multidisciplinar para a construção dessa formação. Né, e aí auxiliar em diversas pontas. Mas, de fato, essa pergunta, se pode ser, objetivamente, a relação do técnico poder ter essa atribuição de docente, eu acho que seria mais prudente. Aqui no IFSC, a nossa DGP, quando são cursos muito específicos e que há domínio daquele conhecimento por um técnico, eles organizam formação. Por exemplo, contratos, licitação, obrigatoriamente, muitas vezes não é um professor que dá esse curso internamente aos servidores. É um próprio servidor técnico administrativo que trabalha naquele setor e que tem essas expertises. Mas aí seria muito interessante que vocês verificassem junto à DGP de vocês, procure ajuda do chefe DEF, né, para instruí-las, para que vocês possam, então, organizar. Esse curso nosso aqui, por exemplo, a Maria da Glória, que é a nossa técnica em assuntos educacionais, ela trabalhou ativamente. Na verdade, ela puxou, por exemplo, quem começou a escrita do projeto pedagógico, né, foi ela. Ela começou a escrever, me chamou, vamos, e daí a gente começou a contagiar o ano passado o pessoal aqui, isso já era setembro, tá? Imagina a correria. Mas ela que alavancou esse curso ano passado, tá? Foi uma opção pessoal. Não, gente, a gente tem que alavancar IAD dentro do IFSC. Vamos, a professora Daniela, que era a nossa pró-reitora, solicitando. Então, vamos fazer. Quem puxou a fila foi a Maria da Glória, né? Por isso que hoje a gente também... Ela é técnica em assuntos educacionais. A gente deve, né, todo esse percurso também a ela que veio trazendo esse curso aí para ser ofertado desde o ano passado. Então, quanto à participação dos técnicos, eu não vejo nenhum problema. O que acho que tem que ficar claro, né, dentro da instituição então, a colaboração desse técnico com conhecimentos que são da sua área, da sua expertise, e como ele pode colaborar, então, com a oferta do curso. Tá certo, menina? Não, tá certo. Perfeito, perfeito. Obrigada, sim? Nada. Mais alguma coisa? Porque a gente já está estourando o nosso tempinho aí. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Oi. Oi, pois não, Jaqueline? Sim. Oi, bom dia. Meu nome é Jaqueline. Eu, infelizmente, não pude participar do primeiro encontro, devido a outras atividades aqui no meu campo. Eu sou docente do curso de enfermagem e gestão hospitalar e eu fiquei com uma dúvida, já que a gente está com um tempo curtinho, vou só para a minha dúvida. Quando eu fui fazer essa primeira atividade, eu utilizei aquele modelo de orientação que foi enviado, mas eu acho que eu me equivoquei no calendário acadêmico, porque eu coloquei um cronograma de atividades. Eu vi que a segunda atividade é um cronograma. Você teria como só me dar uma orientação rápida a respeito desse calendário acadêmico? Qual é a diferença dele para um cronograma? Algumas pessoas que me enviaram a atividade, Jaqueline, também enviaram um cronograma dentro do PPC, tá? Tanto que no parecer eu coloquei, ótimo, você já fez um esboço do cronograma, tá? O cronograma, a diferença do cronograma, especialmente para o aluno, é que lá no cronograma você vai especificar, pelo menos dos que eu li ontem, né? Parecer que ele estava muito geral, tá? E quando a gente faz o cronograma, ele tem que ser mais pontual, mais específico, tá certo? Então, você tem que abrir lá, por exemplo, se você vai abrir um curso, ele tem unidades curriculares, como é o caso desse projeto que eu vi, tá? Não só abrir quando inicia e termina a unidade curricular, mas, por exemplo, as atividades de estudos, a atividade avaliativa, tanto no cronograma quanto no roteiro. O objetivo do cronograma, que é a próxima atividade, ele é mais focado no guiamento do aluno.
É mais focado para o aluno. E ali no calendário, aquele item calendário, seria um calendário mais geral do curso, com informações, com marcos e datas para toda a comunidade envolvida relacionada àquele PPC. Por exemplo, o registro acadêmico, saber quando termina as matrículas e tudo mais. O cronograma que nós só denominamos cronograma, que é a próxima atividade, ele tem um foco mais preciso para orientar o aluno nos prazos que ele tem que desenvolver nas atividades. Na disciplina de estudo. Na disciplina dele, na unidade curricular dele. Por exemplo, havia projetos que vocês colocaram assim, um deles que eu li, que a prova substitutiva, ela acontecerá uma semana depois da prova presencial oficial, tá? Aí lá no cronograma, por exemplo, eu vou ter que colocar esse calendário. Então, quando que acontece a prova presencial? Dia 10. Quando que vai acontecer a prova substitutiva? Dia 17, tá certo? Porque daí vocês já têm, vamos dizer assim, esboçando esse calendário no PPC, isso já até fica fácil para vocês estabelecerem lá no cronograma e, consequentemente, no roteiro de estudos também. Vamos dizer que lá no cronograma ele é geral e ele serve para toda a comunidade acadêmica. O calendário. No roteiro e no cronograma, ele é destinado especialmente para ajudar o aluno na disciplina de estudos. Ok. Eu acho que eu compreendi. É que conforme a dúvida de uma outra colega no fórum, eu peguei um curso que eu leciono, que eu sou docente, que é o curso de enfermagem, peguei minha unidade curricular e adaptei parte dessa minha unidade curricular para a EAD. Ótimo. Então, sem problema. Eu acabei colocando um cronograma com conteúdos. Então, seria mais um genérico, né? E eu vou fazer o outro cronograma, então. Muito obrigada. Nada, querida. Tudo bem, então, pessoal, né? Vamos encerrando para a gente não extrapolar o tempo, porque vocês podem ter compromissos agora, após as 10h30, já que são 15 para as 11. Nós agradecemos muito a participação de vocês, consideramos, assim, muito proveitosa, muito significativa, tá certo? Continuamos interagindo com vocês por meio do Moodle, né? As dúvidas que a gente não conseguiu tirar aqui já podem postarem no fórum também, né? Qualquer momento. Sim, pode entrar lá no fórum, nós estamos atentos, todo dia nós estamos entrando lá no Moodle, tá? Olhando a postagem de vocês e qualquer dúvida pode nos acionar, tá certo? É um prazer compartilhar os conhecimentos e a docência em AD e a oferta dessa modalidade, tanto no IFE quanto no FCE. É um prazer aqui estar com vocês. Muito bom, muito obrigada. Um bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau, bom dia. Obrigada. Tchau.